Ora viva, vamos continuar a resolução do exercício 7, a linha A. Uma vez que o outro vídeo tinha ficado muito extenso, decidi cortá-lo ao meio para nós continuarmos agora neste vídeo. Depois da vinheta, a resolução continua. Tudo bem, vamos avançar para o estudo dos zeros de função. Como vimos nas aulas, zero de função é um ponto de domínio onde f calculado nesse ponto dá zero. Isto é equivalente, nós sabemos que a nossa função é x ao cubo menos 3x ao quadrado igual a zero. Isto pode ser escrito na forma x ao quadrado, x menos 3 igual a zero. Daqui nós vamos chegar às duas conclusões, que ou x é igual a zero ou x igual a 3. Já fiz um cálculo parecido a este, depois fui mais rápido, quando estávamos a estudar a periodicidade. Tudo bem, então, quais são os zeros de função? Os zeros de função, vamos ter 2, quando x é igual a 0, teremos y igual a 0. Ou seja, isto é equivalente a escrever na forma de ponto, que temos o ponto xy igual a 0, 0. E o outro ponto, quando x igual a 3, teremos y igual a 0. Isto é equivalente a dizer que xy é igual a 3, 0. Já temos estes dois pontos. Vamos analisar então a seguir os pontos críticos da função. Sabemos que os pontos críticos são os pontos onde a primeira derivada se anula ou essa primeira derivada não existe nesse ponto. Vamos calcular a derivada da função dada. Sabemos que a função é x ao cubo menos 3x ao quadrado. A sua derivada é igual a 3x ao quadrado menos 6x. Agora, temos que calcular o zero desta derivada. Isto é equivalente a dizer 3x ao quadrado menos 6x igual a 0. Daqui, posso colocar em evidência esse x de menor grau. Teremos x, 3x menos 6. Isso tem que ser igual a 0. Daqui, nós podemos ter duas situações. A primeira é x igual a 0, pela lei do anulamento de produto, ou 3x menos 6 igual a 0. Daqui, podemos dizer que x só pode ser igual a 2. Tudo bem. Nós temos dois pontos aqui que vão ser considerados críticos, ou pontos cuja abscissa, porque aqui o que nos importa mais é o valor da abscissa. Temos a abscissa x igual a 0 e também temos a abscissa x igual a 2. Tudo bem. Vamos fazer a seguir, então, o estudo da monotonia da função. Para fazer estudo de monotonia, nós precisamos saber dois aspectos que estão definidos nos apontamentos. Primeiro, se a derivada da função for menor que 0, num determinado ponto ou intervalo, quer dizer que a nossa função é decrescente neste ponto ou no intervalo, é decrescente neste ponto ou intervalo. Quer dizer que a função vai ter valores. Se você analisa o crescimento da variável x, vai perceber que a variável y vai decrescer. O outro caso é a derivada ser maior que 0. Se a derivada for maior que 0, nós vamos ter que a função ela é crescente. Tudo bem. Nós vimos no ponto anterior que a derivada admite dois zeros. Um dos zeros tem a abscissa x igual a 0 e o outro zero tem a abscissa x igual a 2. Isso quer dizer que a derivada anula neste ponto, também anula neste ponto. Tudo bem, vamos fazer análise de sinal, então, entre menos infinito até 0, depois entre 0 e 2, e depois entre 2 até mais infinito. Nós temos que a derivada desta função é igual a 3x ao quadrado menos 6x.
Eu vou escolher valores quaisquer em cada um desses 3 intervalos que eu acabei de mencionar aqui. Por exemplo, entre menos infinito até 0, eu posso escolher o ponto menos 1 e calcular a derivada no ponto menos 1. Isto vai dar 3 menos 1 ao quadrado menos 6 vezes menos 1. Fazendo este cálculo, isto vai dar 3 menos, atenção que temos esse menos aqui, então isto fica 6, que dá 9. O que nos importa é o sinal. Isso quer dizer que quando x é menor do que 0, a derivada vai ter sinal positivo. Existe um truque que se usa muito, que o sinal das funções mudam em função da posição dos zeros desta função. E nós já sabemos que esta função é negativa à esquerda deste zero aqui. Quer dizer que à direita deste mesmo zero, ela vai ser negativa. E aqui nós teremos que a derivada será, mais uma vez, positiva. Ok, que conclusões podemos tirar? A partir dessas duas informações aqui, nós podemos dizer o seguinte: a derivada é positiva. Isso quer dizer que a função vai ser crescente de menos infinito até 0. No ponto 0, nós já vimos que o ponto 0 é um zero da função. Então, quer dizer que ela vai crescer até onde a função será igual a 0. Depois, a derivada entre 0 e 2 é negativa, quer dizer que a função nesse intervalo será decrescente. Tudo bem, vai ser decrescente até o ponto 2. Nós temos que saber quanto vale a função no ponto 2. No ponto 2 teremos 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado. Isto dá 8 menos 12. Isto então, como resultado, vai dar menos 4. Tudo bem. A seguir, nós sabemos que a derivada é positiva. A função vai ser sempre crescente até o infinito. Onde é esse infinito? Não sei. Não sei, mas é até o infinito. Tudo bem. Então, nós já sabemos como é que a função comporta-se ao longo do eixo real. Tá bem? Ela vai mudar de positivo para negativo e depois para positivo. Isso quer dizer que a função vai ser crescente, decrescente, depois volta a crescer. Tudo bem. Depois vamos falar dos pontos de inflexão. É o 8º ponto da análise. Os pontos de inflexão são pontos onde a segunda derivada se anula ou não existe. Isto quer dizer, nós sabemos que a derivada da função é igual a 3x ao quadrado menos 6x. Então, a segunda derivada de x será igual à derivada da derivada de f. Isto é mesmo que dizer 3x ao quadrado menos 6x derivada. E isto vai dar 6x menos 6. Tudo bem? Nós estamos à procura de pontos onde esta derivada se anula. Isto é equivalente a dizer 6x menos 6 igual a 0. Daqui facilmente chega-se à conclusão que x deverá ser igual a 1. Tudo bem. Vamos avançar, então, para o estudo de intervalos de concavidade. Nós vamos ter de nos recordar de duas definições que estão nos apontamentos. O que essas definições dizem? Que se a segunda derivada for menor que 0, então nós teremos que a função terá concavidade virada para baixo neste ponto ou no intervalo em que isso acontece. A segunda é segunda derivada maior que 0, então a função terá concavidade virada para cima. E quando a segunda derivada é igual a 0, quer dizer que vamos deixar de ter uma função que tinha concavidade para baixo, tá bem?
e passamos para uma função que tem concavidade para cima. Ou o contrário, se nós tínhamos uma função para cima, tá bem? No ponto onde se anula a derivada, então ele começa a mudar de comportamento, vai ter a concavidade virada para baixo. Essas quatro situações podem acontecer. Nós sabemos, isto aqui tinha que ser a segunda derivada aqui. Nós sabemos que o ponto x igual a 1 é o ponto que anula a segunda derivada. Temos que, com a semelhança que fizemos anteriormente, saber qual é o sinal da segunda derivada antes de 1 e depois de 1. Antes de 1, eu posso escolher um valor qualquer. Por exemplo, x igual a 0. X igual a 0 está antes de 1. Eu vou substituir na segunda derivada. Isto vai dar 6 vezes 0 menos 6. Isto aqui quer dizer que dá menos 6. Se dá menos 6, me interessa apenas o sinal. Tá bem? Já falei desse truque. As funções tendem a mudar de sinal a partir do zero da função. Se antes do zero era negativa, depois do zero ela é positiva. Se ela for positiva antes do zero, quer dizer, depois do zero será negativa. Ok, a partir dessa análise aqui, o que é que nós vamos ter? Vamos ter que a concavidade desta função estará virada para baixo entre menos infinito até 1 e vai ter concavidade virada para cima entre 1 até mais infinito. E o que acontece no ponto 1? Vamos ver. Se x for igual a 1, se x for igual a 1, teremos que f de 1 é igual a 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado. Isto dá 1 menos 3, que é mesmo que dizer menos 2. Então, teremos aqui que a função é menos 2. Isso é muito importante. Quer dizer que quando estivermos a representar o gráfico, né, no ponto 1, que sabemos que tem como ordenada menos 2, né? Isso aqui é um esboço muito reles, não importa. Sabemos que a função é decrescente. Posso mudar de cor? Sabemos que a função é decrescente. Imaginem que está a fazer isto, a concavidade virada para baixo. Quando chega aqui, neste ponto, o comportamento vai mudar. Ela vai tender a fazer isto. Tá bem? Vamos ver a seguir na representação gráfica se isso acontece de facto ou não. Tudo bem. Para fazermos a representação gráfica, nós vamos ter que ter em consideração tudo que foi analisado a partir do ponto 1. Temos muita sorte que essa função não tem pontos de restrição de domínio. Isto torna a nossa análise mais fácil. Mas nós temos 4 pontos especiais. Quais são esses 4 pontos especiais? São os zeros da função, os zeros da primeira derivada e os zeros da segunda derivada. Vamos ver. Esta função anula-se neste ponto e neste ponto. Isto quer dizer, a função aqui vai ser 0 e aqui também será 0. Deixa-me tirar isto daqui. Agora, a primeira derivada anula-se no ponto x igual a 0, ou no ponto da abscissa x igual a 0, e anula-se também no ponto da abscissa x igual a 2. Quer dizer o quê? Que a derivada aqui será 0 e aqui também será 0. A segunda derivada anula-se apenas no ponto 1. Nós já temos um esboço bem interessante, só por termos essa informação. Agora, sabemos também daquela primeira tabela, onde está? Aqui, que a primeira derivada é positiva antes do zero, e entre 0 e 2 ela é negativa, e depois do 2 ela é positiva. Assim sendo, vamos ver a primeira derivada positiva antes de 0, quer dizer,
de menos infinito até zero, ela é positiva. Depois do zero, ela é negativa. Vamos ver quanto é que dá a derivada no ponto 1. Nós temos que a derivada desta função é 3x ao quadrado menos 6x. No ponto 1, teremos 3 menos 6 dá menos 3. Então, a função aqui é menos 3. Depois de 2, nós sabemos que ela é positiva até mais infinito. Vamos saber, então, qual é a derivada calculada no ponto 2. Não, no ponto 3, desculpa. No ponto 3, a derivada será 3 vezes 9 menos 18. 3 vezes 9, 27. 27 menos 18 dá 9. Então, neste ponto, a função, a derivada será 9. Tudo bem, vamos analisar a segunda derivada. A segunda derivada, por essa tabela feita há pouco tempo aqui, ela é negativa antes de 1 e positiva depois de 1. Isto quer dizer que aqui a segunda derivada será negativa, aqui negativa, aqui positiva, positiva, positiva. O que queremos saber é quanto equivale a segunda derivada no ponto 0. No ponto 0, onde é que está a segunda derivada? Vamos lá. A segunda derivada é igual a 6x menos 6. Ok, no ponto 0 vai dar menos 6. No ponto 2 vai dar 6. E no ponto 3 vai dar 12. Vejam que esses sinais que nós tínhamos colocado anteriormente concordam com os novos valores que nós temos. Porque não pode haver contradição. Se depois do 1 a segunda derivada é positiva, os resultados devem ser positivos. Ok, vamos lá consolidar isto. Vamos ter que fazer duas análises. Da primeira derivada e ao mesmo tempo da segunda derivada. Isso o que quer dizer? Que no intervalo de menos infinito até zero, a função é crescente, porém a sua concavidade está virada para baixo. Tá bem? Até ao ponto zero. No ponto zero, vamos ter que a função se anula. Entretanto, depois do ponto de anulação, o que vai acontecer? Vamos ter que a concavidade estará virada para baixo, porque a segunda derivada é negativa. Entretanto, ela vai ser decrescente. Por quê? Porque a primeira derivada é negativa também. Até isto vai acontecer até o ponto 1. No ponto 1, nós temos um ponto de inflexão. Quer dizer o quê? A segunda derivada se anula. A função vai ser igual a quanto? Vai dar 1 menos 3, menos 2. Tudo bem. Depois desse ponto, o que acontece? A função agora vai mudar de comportamento, porque ponto 1 é um ponto de inflexão. Se nós tínhamos uma função com concavidade virada para cima, agora ela vai passar a ter concavidade virada para baixo, né? Ou o contrário. Então, isso quer dizer o quê? A concavidade vai mudar para cima, porém a função continua a decrescer. No ponto 2, o que é que nós vamos ter? Eu penso que aqui vamos ter um mínimo local e este mínimo é igual a 4. Depois do ponto 2, vejam que a primeira derivada é positiva, a segunda derivada também é positiva. Isso significa o quê? Que a função será crescente, porém a concavidade será virada para cima. O mesmo acontece também depois do ponto 3. Tudo bem. Quais são informações importantes que nós podemos ter? Primeira informação, mínimo local. O mínimo local ou o máximo local depende da primeira derivada. São os pontos onde a primeira derivada se anula. Nós temos que a primeira derivada anula neste ponto e também anula neste ponto.
Quais são os valores que nós temos? Temos quando x é igual a 0, f é 0, mas quando x é 2, f é menos 4. Isto quer dizer, você tem que comparar esses valores. Temos o mínimo local, mas também temos o máximo local. Mínimo local. Qual é o menor entre 0 e menos 4? É menos 4. Então, o mínimo local vai ser y igual a menos 4. Isto é, x igual a 2. E o máximo local é y igual a 0, quando x é igual a 0. Tudo bem, nós já temos tudo isto aqui feito. Agora, temos que juntar toda essa informação num gráfico. Vamos lá fazer rapidamente um esboço de gráfico aqui. Eu devia ter feito isso antes, para poupar tempo, mas infelizmente não fiz. O que é que nós temos? Temos que este é o eixo de x. Temos que este é o eixo de x. E este é de y. Aqui é o ponto 0. Quais são os pontos especiais que nós temos? É o ponto 0, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Tá bem? À esquerda não temos nenhum ponto especial. O que é que a informação nos diz aqui? Dessa tabela geral. De menos infinito até 0, a função é crescente, porém a concavidade está virada para baixo. Vamos fazer isto. Tá bem? Eu vou fazer ao contrário, mas depois vou explicar corretamente, porque é mais fácil para mim. Esta função vai ter esse aspecto. Mas, atenção, x lê-se assim. Tá bem? Enquanto y lê-se assim. Quando nós estamos aqui, temos um x aqui no menos infinito, nós vamos ter que a função também para y está no menos infinito. Quando nós mudamos o valor de x, aumentando à direita, esta função vai subir. Tá bem? E você diz que ela é crescente. Ela vai subir, vai subir, vai subir, vai fazer esta curva até se anular no ponto 0. Mas a tabela o que nos diz? Diz-nos que no ponto 0 a função é 0. Depois do ponto 0, a função vai decrescer, entretanto a concavidade continua virada para baixo. Vamos fazer. A função vai até onde? Acho até o ponto x igual a 1, sim. Então o ponto x igual a 1 é importante. Vamos marcar aqui. Menos 2. Tudo bem. Essa função, então, vai decrescer. Tá bem? Até aqui. Este é o esboço. A concavidade até aqui vai estar virada para baixo. No ponto 2, nós temos que esta função é igual a menos 4. Esta função vai mudar de comportamento aqui. Assim. Vai estar bem feio. Mas a ideia é esta aqui. A concavidade muda. Até aqui. Tá bem? E aqui, esta função é crescente, mas com concavidade virada para cima. E para infinito ela cresce indeterminadamente. Tá bem? Tudo bem. Isto aqui está feio. Eu espero. Para mostrarmos que isto é verdade, eu vou apresentar-vos aqui. Já existente GeoGebra. Aceitar. Está aqui. Está bem? Está aqui o GeoGebra. Está aqui o GeoGebra. A função é esta. Eu vou definir umas propriedades melhores. Por exemplo, vou pôr a vermelho. Vou aumentar a espessura de linha para que isto seja visível. O que é que nós temos aqui? Quando vemos de menos infinito, a função está aqui embaixo. Vamos subindo até o 0. Vamos descer até o ponto menos 4, que é o mínimo local. E 0 é máximo local. E isto vai crescer, passando pelo ponto 3, onde a função se anula.
e continua até mais infinito. Então a figura que se esperava ter é esta aqui. Muito obrigado e até breve. Espero por vocês num próximo vídeo. Muito obrigado.